Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agora levar para vocês algumas instruções simples. São coisas simples do dia a dia da nossa fé cristã que nós precisamos conhecer para estar praticando aquilo que a palavra nos ensina dentro da direção da palavra. Nós precisamos estar cada vez mais vivendo, praticando a palavra no nosso viver. Diante de tudo que a gente vem a passar, nós precisamos estar praticando a palavra. Fé em Deus, confiança em Deus, é viver dentro da sua palavra. Eu quero convidar vocês agora para a gente aprender um pouco, coisa simples. Eu estava aqui agora na minha casa, um momento meio dentro da minha alma, meio angustiado, meio preocupado, ansioso. E isso é normal na vida de todo ser humano, também do cristão. Mesmo nós, com a nossa confiança em Cristo, com a nossa fé, certeza e esperança de que Deus é conosco, nós vamos passar sim por um momento de ansiedade, preocupação, de medo, de pavor, porque isso faz parte da natureza humana. Nós ainda estamos aqui nela, nós ainda não fomos transformados. Só não vamos sentir mais isso quando a gente for transformado para um corpo glorificado. Mas enquanto estiver nesse corpo, vamos passar por tudo isso. Mas a diferença é que descansamos no Senhor, não é? O próprio salmista Davi, em certo momento da vida dele, ele está muito preocupado, ansioso no seu interior, e ele conversa com a sua alma, ele conversa consigo mesmo. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus, não é? Então, nós devemos estar sempre, diante desses momentos, conversando conosco mesmo. E sabendo que a nossa vida está em Deus, guardada verdadeiramente em Deus. Nós não tomamos uma decisão vã. A atitude de fé que nós tomamos por crer em Jesus não é uma coisa qualquer, somente do intelectual e da formalidade. A nossa atitude de fé por Cristo nos trouxe um grande benefício espiritual da parte de Deus para nós. Precisamos crer e ter entendimento disso e descansar no Senhor. E a palavra de Deus é quem vai nos instruindo, nos direcionando, nos dando conhecimento para cada dia mais crescer com essa vida com Deus, pela palavra. Então eu estava aqui agora um pouco em casa, diante de tanta situação do dia a dia, a gente fica com a nossa alma um pouco angustiada, preocupada, ansiosa. Mas aí a palavra de Deus, ela vem nos ensinando, é aí que nós temos que ter a palavra de Deus no nosso entendimento, para em qualquer momento a gente estar vivendo pela esperança nela, praticando ela. Deu para entender? Não é uma vida de prática, de devoção, de formalismo, é a palavra. Nós devemos estar sempre com a palavra no nosso coração, que é aqui na mente, para estar sempre vivendo nela, meditando de dia e de noite, para estar andando por ela, conforme ela nos orienta, para que a gente venha prevalecer, prosperar, diante das situações desta vida. Então a primeira coisa que eu fiz nesse momento foi me ajoelhar aqui na minha sala onde eu estou. Ajoelhei aqui, não é? Mesmo que eu não me ajoelhasse, mas estivesse sentado, isso não faz a diferença, porque a Bíblia não ensina uma forma física de entrar na presença de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos entrar com humildade, reconhecendo com ousadia, através de Cristo, com o entendimento que eu estou, através de Cristo, na presença de Deus e posso estar invocando, levando para Ele, comunicando minhas necessidades a todo momento, sem nenhum problema, porque eu sei que estou dentro da comunhão com Deus por Cristo. Então, segundo a palavra, como Jesus ensinou, que a oração ela pode ser dentro de um local, um ambiente particular, onde você está ali orando a Deus, apresentando a tua causa. E dentro dessa instrução da palavra de Deus, eu aqui na minha sala, nesse momento que eu estou aqui agora, hoje é quinta-feira, 5 minutos para as 4 horas da tarde, estava um pouco eu com a alma angustiada, um pouco assim, ansioso com a situação,
de tantos compromissos nessa vida, de tantos problemas que a gente tem que passar. E nesse momento eu senti a graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, me conduzindo a orar para buscar o conforto espiritual na minha alma. Não é dentro de nenhuma instituição, de nenhum ritual, de nenhuma formalidade de culto. É dentro da minha atitude por fé na palavra. Então eu me prostrei aqui para orar, né? É uma forma que a gente tem de se ajoelhar para orar a Deus. A reverência a Deus é a minha submissão a Ele, entendendo que Ele é Senhor e buscando guardar a palavra. Porque tem muita gente que se ajoelha, tem muita gente que faz isso, aquilo, outro, mas não tem o temor de Deus. Então, não é uma forma física que você deve entrar na presença de Deus. É com o seu interior transformado, puro e reto, verdadeiro diante de Deus. No meu interior, no meu entendimento. Então, assim eu fiz. Comecei a orar ao Senhor, apresentando as causas, apresentando a ansiedade, a preocupação, as necessidades, não é? Porque aprendamos uma coisa, meus irmãos. Na presença de Deus, nós precisamos expor para Ele as nossas necessidades, a ansiedade, a preocupação. A gente se comunica com Deus em oração diante de vários momentos, por vários motivos. Mas a gente nunca pode deixar de entrar em oração a Deus, uma oração de gratidão. Agradecer não por aquilo que Ele vai dar ou promete dar, mas agradecer por aquilo que Ele já deu. Agradecer pelo maior bem que Ele já nos fez e nos deu, que foi por Cristo. Devemos sempre entender isso, devemos ter sempre esse entendimento de estar dando graças a Deus por tudo que Ele já fez e principalmente por tudo que Ele operou em nosso favor através de Cristo. Devemos estar sempre orando a Deus, não só para apresentar nossas necessidades, não só para apresentar as nossas ansiedades, mas também uma oração de gratidão, uma oração de reconhecimento, uma oração de louvor, oração a Deus através da oração, exaltando, magnificando e sendo grato a Ele por tudo que Ele fez, reconhecendo seus feitos, as suas obras, a sua glória. Amém? Devemos entrar na presença de Deus dentro de várias situações, mas nós precisamos fazer tudo isso pelo entendimento da palavra. Não é pelo que os homens ensinam, pelo que as instituições ensinam. Nós devemos fazer tudo isso pelo entendimento, pela direção, pelos princípios da palavra. Bem, o que eu fiz foi porque a palavra está no meu entendimento, no meu coração, na minha mente. E tudo que eu faço dentro da situação, eu faço por meio da direção, da fé em Deus, pela palavra. A palavra de Deus vai nos dizer, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que a palavra nos ensina. Eu não devo correr para nenhum outro lugar. Eu não devo buscar, e eu não devo estar em nenhum canto, participando de nenhum ritual cerimonial, vivendo sacrifício, vivendo os cerimoniais, para isso acontecer. A palavra não me ensina isso. A palavra me ensina que eu devo lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não vai cuidar. Ele tem cuidado. O Senhor é presente. A providência dele é presente na nossa vida. Então a palavra me ensina que eu devo lançar sobre Ele a nossa ansiedade, preocupação, inquietação, necessidade, precisão. Lança ao Senhor através da oração. Através do teu momento íntimo, verdadeiro, com Deus, no teu interior. Expõe para Ele, Ele sabe, mas Ele quer que nós venhamos expor, para que a gente venha exercer a fé, a confiança, a comunhão com Deus, no entendimento. Isso exercita a nossa fé. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer que a gente venha clamar. Por quê? Não é para Ele ouvir, é para a gente exercitar a nossa fé e ter o costume de buscar o Senhor nas necessidades. Diante das ansiedades, diante dos perigos, do medo, do pavor. Saber quem é a nossa esperança, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia.
A palavra não me ensina a eu correr para nenhum lugar para buscar algo de Deus, para Deus operar na minha vida. Eu sou o templo, eu sou o local, Deus está em mim. Eu tenho que ter esse entendimento da minha vida pessoal com Deus. Eu tenho que ter esse momento interior, me isolando, procurando um local no meu lar, não é? Que não tenha nenhuma interrupção, para que eu possa estar com a minha mente, o meu espírito, orando a Deus e apresentando a Deus as minhas necessidades, ansiedades. A palavra ensina isso. Lançando sobre Ele. É sobre o Senhor. Não é indo fazer nenhum trabalho para levar algum pedido, alguma coisa para Deus operar. Eu tenho acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Deus não manda você ir a ninguém, nem a local, e nem fazer nenhum ritual de culto ou místico para Deus te ouvir e operar na tua vida. Então, quando a gente tem um entendimento da palavra, a gente vai aprender isso. E a gente vai viver a verdadeira fé em Deus na prática da palavra. Por exemplo, Jesus Cristo, ele deu uma parábola do rico insensato, de uma mulher, aliás, que ia constantemente bater na porta de um juiz, o juiz ímpio. E essa mulher, ela ia constantemente na porta do rico, bater na porta desse juiz, aliás, do rico não, do juiz, para que o juiz intervesse na causa dela, resolvesse a causa dela. E essa mulher, Jesus vai dizer que essa mulher, ela insistia constantemente até ao ponto desse juiz não aguentar mais a insistência dessa mulher e atender ela só para ela deixar de insistir. Jesus dá essa parábola, ele dá um exemplo aí da perseverança em oração, em nunca desistir de estar com a nossa vida em oração a Deus, apresentando as nossas causas a Deus, pedindo a Deus a providência dele. Nós precisamos ser perseverantes em oração. Não é viver dentro de um ritual de culto, de formalidade, dentro de misticismo. Jesus não ensinou isso. A oração é pessoal, é individual. A sua comunicação com Deus é individual. Você tem que aprender a ter essa comunicação com Deus dentro do entendimento de que você tem o acesso a Deus. Você não precisa de um local, você não precisa de um ritual, você não precisa de nenhum líder, sacerdote, homens para interceder por você. Você tem um acesso direto a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Hebreus capítulo 10, olha o que ela vai nos dizer. Por isso que é importante conhecer a palavra, para você viver sua vida de fé em Deus pela palavra. E não está sendo um instrumento, uma propriedade, um negócio da instituição religiosa, do sistema, que faz o homem andar errado e perder a direção de Deus andando em maldição. Você tem que andar na bênção, e para andar na bênção, tem que andar dirigido pela palavra, tem que andar na palavra. Jesus disse que bem-aventurado é os que ouvem e praticam a palavra, não é os que estão dentro da sua formalidade religiosa e instituição. Você tem que entender que você não precisa de local, de culto, de ritual, de objeto, de sacrifício. Você não precisa de nada para entrar na presença de Deus. Basta você ter o entendimento que você está na presença de Deus e entrar em oração com o teu espírito, na oração verdadeira no seu interior para Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 vai dizer isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Esse santuário fala onde está a presença de Deus, que no Velho Testamento era um local físico. Hoje o santuário não é mais um local físico, é no céu onde está o Pai. E nós temos acesso a Ele, porque Ele nos deu essa direção, esse acesso. Não foi por nenhum instrumento de religião, não é por nenhum sacrifício, é pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pelo sacrifício de Cristo que nós tivemos o acesso a Deus. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua vida, pela sua carne,
pela sua vida, o sacrifício que ele fez, ele abriu um novo. O velho não levava ninguém a Deus, mas Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus Cristo. Esse caminho não é instituição, não é igreja, não é sacrifício, não é ritual, não é objeto, não é devoção nenhuma. Esse caminho é Jesus. Então isso quer dizer que eu, estando em Jesus, estou em Deus, porque Ele é o caminho que me conduz a Deus. A gente tem que entender isso, irmão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou em Cristo, estou em Deus. Logo eu preciso estar com essa mente transformada no entendimento, sabendo que eu tenho acesso ao Pai. Eu não preciso de um ritual, eu não preciso de uma instituição, eu não preciso de um líder religioso. Se eu estou em Cristo, já estou em Deus. Eu tenho que aprender o que a Bíblia me ensina para eu viver a minha vida de fé em Deus pela palavra. Se eu estou preocupado com alguma coisa, eu não vou atrás de campanha, não vou atrás de pacto, não vou atrás de voto, não vou atrás de fazer nenhum sacrifício dentro de igreja e instituição, como ensinam os homens. Eu vou fazer o que a palavra manda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é o que a palavra ensina lá na carta de Pedro, primeira carta 5, 7. Olha o que Paulo vai ensinar aos irmãos também. Olha o que a palavra de Deus ensina. Filipenses 4, versículo 4 e o 5. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, regozijai-vos, se alegre, tenha gozo em Deus. Ele está na nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, a vossa retidão, a vossa vida verdadeira com Deus, que todos percebam a sua vida com Deus, dentro da palavra, dentro da direção de Deus, a sua firmeza. Aí agora, para você entender o que diz Paulo em relação às nossas ansiedades e preocupação, olha o que Paulo vai dizer no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Paulo não está instruindo os irmãos nenhum aqui a estar fazendo campanha, culto, buscando resposta de Deus ali, aqui, acolá, buscando vitória, buscando propósito, alcançar o que querem, mérito, bênção, vitória, em nenhum desses rituais pagãos que o povo está vivendo dentro das igrejas hoje. Você tem que ter o conhecimento da palavra para viver uma vida de fé em Deus, dentro da direção da palavra, para não estar vivendo uma vida vã em Deus. Paulo vai dizer, versículo 6, da carta aos Filipenses, capítulo 4. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não ande ansioso ali, aqui, acolá, irmão. Não esteja andando por ali. Eu vejo tantos irmãos perturbados. Eu vou para a igreja buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja buscar uma resposta de Deus. Eu vou para a igreja ouvir Deus falar que eu preciso de uma resposta. Eu preciso da bênção. Eu preciso da vitória. Eu vou para a campanha. Eu vou para o culto da marcha. Eu vou para o pacto. Eu vou para um voto para Deus me dar a bênção. O povo inquieto. O povo andando desnorteado. Ali, aqui, acolá, atrás de Deus. Enquanto a palavra está dizendo que Deus está em nós, não devemos estar andando ansioso e inquieto por coisa alguma por aí. Ante as nossas petições, que sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica. A oração não é dentro de campanha disso, daquilo, outro. A oração é o diálogo que eu tenho com Deus, no meu particular. A súplica é mostrar a Deus a minha necessidade, com ação de graça, agradecendo a Ele já. Não é para deixar para agradecer quando receber, não. Eu vejo tantos irmãos dizer assim, quando Deus me der a minha bênção, eu vou agradecer. Você tem que estar agradecido a Deus por tudo que Ele já fez, em tudo na sua vida. Dê glória, agradeça a Deus, esteja contente, satisfeito, esteja com gozo diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso, gente. Nós devemos apresentar. Muitos irmãos estão perdendo a intimidade com Deus e muitos
nem tem intimidade com Deus, porque a sua vida de fé em Deus é dentro da formalidade de suas igrejas, aonde eles só param para orar a Deus, entre aspas, numa oração mecânica, formal, dentro das igrejas, nos momentos de 2 horas de culto. Eles não têm a intimidade particular com Deus. Eles não têm a convicção de que Deus está na vida deles. Eles não têm a certeza de que Deus está pronto a ouvi-los e que Deus está neles habitando e que eles estão com liberdade, se estiverem em Cristo, de poder estar dialogando, conversando na presença de Deus todo momento, porque Deus está em nós. Eu não preciso ir para um culto buscar a Deus. Eu não preciso ir para um culto para poder receber a bênção de Deus. Eu não preciso fazer essas coisas que hoje o povo é ensinado. O povo deixa de entender que a vida dele é o templo de Deus. O povo deixa de entender que Deus habita nele. O povo deixa de entender que eu não preciso de nenhum ritual de culto, de nenhum cerimonial para apresentar a minha necessidade a Deus. Eu só preciso no meu interior estar em oração ao Senhor, apresentando a ansiedade, a necessidade, aquilo que eu busco, apresentando a Deus, para que Deus possa, conforme Ele queira, me responder. E Deus não é obrigado a me responder porque eu quero. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Mas não é assim. Eu receber tudo que eu quero, que eu apresento a Deus. Deus não vai me dar o que eu quero para a minha vaidade. Deus vai me conceder o que eu preciso nas minhas necessidades para viver no meu dia a dia. Deu para entender? Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus vai dizer tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis, mas também a gente, dentro de uma análise da palavra, a gente vai ver lá na carta do apóstolo João, capítulo 5, no versículo 14, a gente fazendo um exame da palavra, a gente vai ver o que a palavra nos ensina. João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deu para entender? Ele vai nos responder aquilo que a gente pede a ele segundo a vontade dele, não é a nossa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não sabemos orar com entendimento. Não sabemos orar dentro de uma oração na vontade de Deus. Deus não vai responder a oração egoísta de ninguém. Deus não vai responder oração de vaidade de ninguém. E a gente não sabe orar porque a gente só pede aquilo que é para o nosso querer e não para glorificar a Deus. E Deus não está pronto a responder a gente dentro do que a gente quer. É dentro da oração que a gente faz que esteja segundo a vontade dele. Foi o que nós lemos aqui, 1 João 5,14. Então nós temos que aprender a Bíblia para andar consciente, com entendimento, dentro de uma vida de fé em Deus. Deu para entender? Gente, eu vejo pessoas aí indo para cultos para participar de campanha de libertação, campanha de quebra de maldição. Gente, essas pessoas não têm entendimento da verdade do Evangelho. Ainda não foram alcançadas e libertas pela verdade. Por isso que ficam presas nessa maldição, nessa superstição, nesses enganos, nessas práticas religiosas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso em João 8,32. E lá em João 8,36, Jesus vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, uma pessoa que está em Cristo, uma igreja que diz que é povo de Deus, para que fazer culto de libertação? Campanha de quebra de maldição. Esse povo não está com entendimento. Se estou em Cristo, nenhuma condenação há, nenhuma maldição há. Pode quem fosse levantar, pastor, papa, padre, macumbeiro, quem for,
jogando uma praga em mim, jogando maldição a mim. Eu não tenho medo de praga, de maldição, de superstição. Eu passo por debaixo de escada. Eu deixo o gato preto passar na minha frente. Eu não tenho medo de superstição. Como tem muitos crentes aí que estão presos dentro do medo da superstição, porque alguém disse que ia fazer um trabalho de macumba para ele, porque alguém disse que ia jogar areia do cemitério na casa dele, porque alguém disse que ia amarrar o nome dele na boca de um sapo, e ele fica com medo, porque agora, olha, isso é o mal que me fizeram, olha, fizeram uma maldição para mim, olha, fizeram um trabalho para mim. Aí os mentirosos, falsos profetas e pastores pegam essa oportunidade e criam na igreja os cultos, quebra de corrente, de maldição, culto de libertação, culto para abrir porta, culto para dar vitória, culto para alcançar bênção. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é coisa de quem não conhece a verdade. Quem está em Cristo não precisa de culto de vitória. Quem está em Cristo já é mais que vencedor. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo vai dizer aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é por campanha de marcha. A vitória não é por campanha de chave. A vitória não é pela campanha da porta. A vitória não é através de pacto, voto ou de culto de igreja. A vitória é para aquele que está em Cristo, já nos deu a vitória. Deus em Cristo, não é na campanha de igreja. É em Cristo, eu já tenho a vitória. Deus não vai me dar, Ele já me deu. É preciso o povo aprender isso. Eu não preciso ir para culto atrás de bênção. O apóstolo Paulo vai dizer, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer as seguintes palavras: graças a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é na igreja, não é pela campanha, não é pelo pacto, não é pela a campanha da chave, da muralha, da corrente, da quebra de maldição, não. É em Cristo, irmãos. Em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu não preciso buscar bênção em canto nenhum. Se eu estou em Cristo, eu não preciso fazer culto de bênção, de vitória, de prosperidade. Se eu estou em Cristo, eu já fui abençoado com todas as bênçãos da parte de Deus na minha vida, irmãos. O povo precisa conhecer a verdade para ser liberto desses caminhos religiosos que prendem as pessoas. E a pior prisão é a prisão do entendimento, privando o povo do conhecimento. Muitos estão presos dentro das suas igrejas, privados do conhecimento. É a chave religiosa que prende e cega as pessoas da verdade de Deus, prendendo-as para não conhecer a verdade. Nós temos que viver uma vida por fé em Deus, pela palavra, praticando-a. Para isso eu preciso conhecer e prosseguir em conhecê-la, para nela viver. A vida com Deus não é essa que o mundo vive hoje, dentro das suas instituições religiosas, nas suas práticas, nos seus usos e costumes, nos seus rituais de culto, nos seus cerimoniais, nas suas obrigações, achando que é por isso que serão abençoados por Deus. Estão em maldição e não sabem. Nós precisamos recorrer à palavra urgentemente para sair das trevas do engano. A palavra é luz, a palavra liberta, não é culto de libertação. O povo precisa ser liberto conhecendo a verdade, não é com campanha de libertação. Outra coisa que nós precisamos aprender de Deus, que não devemos deixar a nossa vida ansiosa e preocupada, priorizando as coisas deste mundo. Porque Deus, Ele providenciará. A gente apenas espera com paciência no Senhor, faz a nossa parte, mas quando chega a situação que não dá mais para a gente fazer, não adianta se desesperar, não adianta ficar furioso, ansioso, correndo ali, aqui, acolá. Quando chega numa situação impossível,
A gente descansa no Senhor, porque o impossível só quem resolve é Deus. Descansar em Deus é permanecer confiante nele, aguardando o cumprimento da palavra dele. Não é indo atrás de movimento, de culto, de ritual, de cerimonial, praticando isso, aquilo e aquilo outro. É viver a sua vida consciente no seu dia a dia, com a palavra na sua mente. Nós precisamos estar com a nossa mente guardada pela palavra, protegida com a palavra de Deus, para não ser levada ao engano, a ser negócio de homem, a andar dentro de mentira como se fosse verdade, preso nesses caminhos malditos, entendendo que é o caminho da vida. Nós precisamos da palavra que é lâmpada e luz para guiar os nossos pés e clareando os caminhos que nós andamos por ele, entendendo o que estamos fazendo, por onde estamos andando. Então, meus amados irmãos, tenha o exercício da fé. O exercício da fé não é estar praticando vida religiosa dentro da igreja. O exercício da fé não é você estar sendo devotando tua vida a uma submissão à obrigação de trabalho de igreja. O exercício da fé não é você viver praticando usos e costumes e ordenanças legais de igreja e religião. O exercício da fé é você praticar a palavra de Deus no teu viver. Praticar a palavra de Deus no teu viver, guardando ela no teu coração, que é o interior, a tua mente. Andando guiado por ela, examinando ela. Deu para entender? Você tem que ter o exercício da fé para manter-se calmo, confiante, esperando em Deus na hora da tribulação e da aflição, suportando a leve e momentânea tribulação na esperança da palavra, descansando no Senhor, aguardando a providência dele. O apóstolo Paulo vai orientar os irmãos lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sede paciente na tribulação, perseverai em oração e alegrem-se na esperança. Diante de todo o problema que vocês estão passando, diante de toda a luta que vocês estão passando, diante de toda dificuldade, diante de toda perseguição, diante de todas as coisas que traz perturbação na vossa alma. Mas tem uma coisa: se alegrem na esperança. Pratique o exercício da fé na sua vida. Como é que você vai se alegrar da esperança que você não tem essa esperança dentro do que a palavra ensina? Você não está firmado na esperança que Jesus nos mandou aguardar. Você não está firmado na esperança que Jesus nos prometeu. Alegrai-vos na esperança. Não é essa esperança que o povo vive buscando dentro da igreja. É a esperança que Jesus ele nos prometeu. A esperança da vida em abundância. A esperança da vida eterna. A esperança da vida sem falta alguma. A esperança da vida sem dor, sem morte, sem maldição. A esperança da vida perfeita com Deus, lá nos céus. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas então, até então ele não voltando, mantenha-se firme, fiel, tenha paciência na tribulação, alegre-se na esperança, persevere em oração, não se deixe desesperar, não perca o ânimo, não desanime, porque senão o diabo aproveita nesse momento para colocar dúvida, para colocar caminhos, colocar direções que vai fazer você desviar e sair da confiança e da esperança em Deus, na palavra. Muitos já apostataram da fé, muitos já foram levados para o matadouros, muitos já estão mortos com o nome de que vivem, muitos já perderam a esperança e não têm a alegria da salvação. Por quê? Porque desviaram da palavra, estão andando por caminhos que apresentam soluções instantâneas, estão andando por caminho que apresenta a solução de Deus imediata, estão buscando caminhos onde vão ter a resposta de Deus atrás dos seus méritos, dos seus cultos, das suas campanhas.
dos seus pactos, dos seus votos, do que o homem ensina para ele alcançar, para ele ouvir e Deus responder a ele. Muitos se perderam do caminho de Deus porque não se manteram fiéis, firmes na palavra de Deus. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, 24. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esse é comparado àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, a chuva, os vendavais, a tempestade, combatem contra esta casa que é a nossa vida, aqui neste mundo, firmada em Deus. Venha o que vier, combate contra nós e não consegue nos tirar do lugar. Por quê? Porque estamos firmados, não é a igreja, não é nos nossos méritos, não é na nossa vida religiosa. Nós temos que estar firmados na palavra. Jesus disse, aquele que ouve e pratica, essa é a rocha que nós devemos estar firmados, é na palavra de Cristo. Para que a gente suporte, esteja firme e prevaleça diante de tudo que o mundo traz contra a nossa vida, para nos tentar a fé e nos levar à derrota. Por isso que Deus vai dizer, lá no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 3 ou é o 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tem que ter o conhecimento da palavra que liberta, que nos dá firmeza, que nos dá segurança em Deus, é a palavra dele. Não é vida religiosa. Então nós temos que aprender com a palavra. Você tem que ter a sua vida íntima, pessoal com Deus. Não é só em 2 horas de culto. Não é só no culto da formalidade de igreja. É em todo o tempo da sua vida. Em todo momento. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Onde você estiver. Você tem que ter a sua vida de temor. A sua vida de adoração. A sua vida de servir. A sua vida de glorificar a Deus. Com as suas atitudes. Com os seus pensamentos. Com as suas intenções. Com as suas reações. Com as suas decisões. Com a sua vida cotidiana, diária. Não é dentro de 2 horas de culto, de ritual, da formalidade religiosa. A vida com Deus é diária, cotidiana. Por isso que lá no Salmo 1, a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é aqueles que meditam na palavra de Deus e têm prazer nela. Meditar de dia e de noite. Sabe o que quer dizer isso? É eu andar buscando estar em Deus toda hora, com a minha mente voltada nele através da palavra. Eu não posso ter vida com Deus sem a palavra. Muitos estão entendendo que vida com Deus é praticando a sua formalidade religiosa, é vivendo os sacrifícios religiosos, é cumprindo as devoções religiosas. Vida com Deus não é esse o princípio, não é esse o meio, não é esse o caminho. Vida com Deus é pela palavra. Fé em Deus é guardando e praticando a palavra. Esperança em Deus é na promessa que a palavra nos traz. Não é na promessa que os homens estão dizendo que é Deus falando. Então nesta tarde, meu irmão, esta tarde de quinta-feira, depois de uma oração que eu fiz pessoal, dentro de uma inquietação que estava na minha alma, Deus me levantou para levar essa instrução para você, que está ouvindo agora. Já estamos num período de 4 horas e 28 minutos da tarde. Estou aqui no meu lar, na minha sala, gravando esta live, levando esta palavra para edificar a tua vida, para te fortalecer, para te esclarecer, para te dar entendimento, para que você possa ser perfeitamente instruído para a vida com Deus, dentro da instrução da palavra, não é dentro de nenhuma outra coisa. E a palavra, olha para que ela é importante. Olha para que foi que Deus deixou a palavra. Olha para que é que a igreja tem que se reunir para buscar a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele vai explicar qual é a importância da palavra de Deus e por que ela tem que ser levada à congregação, à igreja. Paulo vai dizer assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e o 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Você só pode ser perfeito se tiver a palavra, tiver na instrução dela. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa boa obra aqui é a vida com Deus, dentro de uma comunhão com Ele, agradando a Ele. Nós precisamos ser instruídos pela palavra. Nós precisamos da instrução da palavra. Nós não precisamos de culto de poder, culto de marcha, culto de revelação, culto de visão, culto de não sei o que, culto de quebra de maldição, culto de quebra de corrente não sei de quê. Nós não precisamos desses movimentos vã, desse paganismo que está destruindo esse povo que se chama de Deus dentro das igrejas. O que nós precisamos é da palavra. O que as igrejas precisam no púlpito não é de estrela, não é de apresentação de grupo, de homens, de pregador, de cantor. As igrejas precisam nos púlpitos da palavra, da instrução, do ensino, da orientação para corrigir, repreender, instruir todo aquele que está com entendimento fora da palavra. E Paulo vai dizer isso aqui, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, para redarguir todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para a boa obra que é a vida com Deus. Você só pode ser perfeito. E você só pode ser perfeitamente instruído se você estiver sendo instruído pela palavra de Deus, aonde você está. Se você estiver sendo prudente para buscar, examinar, conhecer e andar pela palavra de Deus, cuida de ti da doutrina. Você precisa tomar uma atitude, uma responsabilidade da sua vida pessoal com Deus. É você que tem que ser prudente. É você que tem que se alimentar de Deus. É você que tem que estar buscando conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Você tem que ter conhecimento, entendimento da sua vida pessoal com Deus. Deus habita em você. Você é o templo, é a casa, é a morada de Deus. Não precisa você ir para nenhum lugar porque te disseram que lá é a casa de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que Deus habita em nós e não em lugar geográfico de alvenaria, nem instituição igreja. O local onde Deus habita somos nós. O local de culto é a minha vida, o meu viver. O local de adoração é o meu viver, a minha vida. Não é dentro de igreja. Então, pare com esse entendimento, conheça a verdade, seja liberto e comece a exercitar uma fé em Deus verdadeiramente dentro da palavra, para que você seja bem-aventurado e não venha se decepcionar no final do labor desta vida, com essa vida religiosa, entendendo que vai alcançar a bênção de Deus. Muitos vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno, porque não foram prudentes para examinar a palavra. Muitos estão andando como as virgens loucas, sem azeite na botija e sem a sua lamparina acesa. Isso não fala de vida religiosa, isso fala de vida com Deus, através da palavra na nossa mente, iluminando o nosso caminhar, que é a luz, e através do Espírito Santo que nos guia. Essa comunhão nós precisamos manter com Deus, que é o Espírito Santo em nós, se alimentando da palavra, que é o azeite de Deus na nossa botija, que é a vida. Muitos não estão tendo essa prudência. Muitos deixaram se levar para uma vida formal religiosa, uma vida de igreja, o igrejanismo, uma vida de devoção e de prática, não a palavra de Deus, mas as suas instituições igreja, os seus costumes e as suas práticas religiosas estão devotando sua vida a isso e não a palavra. Nesta hora, que Deus esteja te esclarecendo que essa instrução que é perfeita para levar uma perfeição na sua vida com Deus, porque é pela palavra, esteja sendo aceita por você. Busque conhecer a Deus. E só se conhece a Deus quando a gente entende o valor da palavra, para buscar o conhecimento da palavra, que é por onde Deus se revela para a humanidade. É por onde Deus mostra à humanidade tudo que a humanidade precisa saber e conhecer, toda a revelação de Deus, toda a direção de Deus, tudo que Deus quer que nós conheçamos para ser bem-aventurado está na sua palavra. E muitos estão deixando a palavra porque preferem ir para as igrejas, ouvir os profetas que diz que Deus está falando e usando eles. Muitos estão buscando a direção dos homens dentro dos locais igreja e não sendo prudente a buscar a palavra. Por isso que Jesus disse,
errais, por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus, porque não é através de igreja de homens que você vai conhecer a Deus e nem a vontade dele, é através da palavra. E muitos estão dentro dessas igrejas, que muitas delas não estão ensinando a palavra. Quando tem uma igreja que ensina a palavra, que doutrina o povo, que leva o povo a viver uma vida consciente, com entendimento, na vontade de Deus, amém. Mas a maioria dessas igrejas leva o povo a viver o euforismo, o misticismo, o oba-oba dos movimentos de revelação, de poder, de visão. Não tem homens aptos, preparados, que manejem bem a palavra para aplicar para o povo a doutrina, para corrigir, repreender, instruir o povo, para que sejam perfeitos e perfeitamente dentro de uma vida com Deus, através da palavra. Hoje, as igrejas tornaram-se ponto de entretenimento. Os púlpitos são locais de apresentações, de atrações, de pastores, de grupo, de pregadores, de conjunto, de testemunho, disso, daquilo, outro. Menos local de instrução, de ensino, de orientação da palavra de Deus, para a igreja ser perfeita e perfeitamente instruída na vontade de Deus. Infelizmente, essa é a realidade e a verdade. Tenha compromisso na sua vida pessoal com Deus. A salvação é pessoal. A comunhão com Deus é pessoal. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Eu sou responsável pelo meu destino eterno, pela minha vida com Deus, pela minha vida de vitória ou de derrota, de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. O responsável sou eu, que tenho que ter o compromisso e saber a necessidade que eu tenho da palavra de Deus. Eu tenho fome e sede da palavra. E para que eu não morra espiritualmente, eu tenho que me alimentar e beber da água que mata a sede e a fome do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo na minha vida, me conduzindo na sua direção, na sua doutrina e na sua palavra. Só que para isso eu preciso conhecê-la para não ser levado pelo engano. E muitos não têm o conhecimento da verdade, por isso que ainda estão presos. Mas quando conhecerem a verdade, serão libertos. Não precisa de culto de libertação. É a palavra, é o conhecimento que liberta. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento para o homem estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. O meu compromisso é com a palavra. Eu preciso me cuidar, que nem Paulo disse. Subjugo o meu corpo, subjugo a mim mesmo, para que eu, pregando esta palavra, não venha eu ser reprovado. Eu tenho que cuidar primeiro da minha vida e da doutrina, para depois eu ensinar outras pessoas, para que assim eu possa estar levando verdadeiramente a direção da salvação para o povo. Mas primeiro, cuida de ti e da doutrina. Analisa a tua vida, analisa a tua fé, analisa a tua esperança, analisa o entendimento que tu estás, analisa a vida, a prática que tu estás vivendo como forma de vida com Deus, para que você seja prudente e se corrija antes que seja tarde. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.